Elivaldo Barbosa, em Brasília a discussão é foro privilegiado. A possibilidade que autoridades têm de serem julgadas por instâncias superiores. São muitas autoridades, aliás, milhares de autoridades que se beneficiam desse expediente jurídico legal e que agora é motivo de discussões e decisões retomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos falar com o Délio Rocha, porque o Délio tem informações para nós. Tem sessão acontecendo hoje no STF para apreciar essa questão do foro privilegiado, que gera revolta na população, que se sente desprestigiada, dando privilégios a autoridades. Afinal de contas, essa discussão é decisiva, Délio? Boa tarde. Joelson Jordani, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Joelson, você me chamou no momento certo. A sessão do Supremo Tribunal Federal está prestes a começar. Os magistrados já estão posicionados em seus lugares e a qualquer momento essa sessão vai começar, sessão que vai julgar, então, uma ação que pode mudar, Joelson, o entendimento do foro privilegiado, chamaram foro por prerrogativa de função. Então, pode haver limitação desse direito, Joelson. O relator dessa matéria é o ministro Luiz Roberto Barroso e ele, em seu relatório defende que alguns crimes não sejam mais julgados pelo STF, mas na primeira instância. Eu vou até citar aqui alguns exemplos, Joelson. Hoje, por exemplo, se um parlamentar, aliás, vai permanecer assim, se um parlamentar receber propina para defender o interesse de uma empresa no parlamento, ele está cometendo um crime. Neste caso, o ministro Luiz Roberto Barroso entende que esse crime, por ter relação com o mandato, ainda deva ser julgado no STF. Mas se esse mesmo deputado embriagado dirigir um carro e atropelar alguém, ele também vai estar cometendo um crime, só que nesse caso ele vai para a primeira instância. Pelo menos é o que defende o ministro Luiz Roberto Barroso e hoje essa questão vai ser votada. Outro ponto que pode ser mudado, Joelson, é o seguinte: hoje, um processo, quando está no STF, caso um parlamentar renuncie ao mandato, o processo volta para a primeira instância, atrasando, quer dizer, protelando esse processo. Mas hoje, caso essa ação já esteja na fase de instrução, o que defende o ministro Luiz Roberto Barroso é que essa ação permaneça no STF e não vá para a primeira instância, mesmo que um parlamentar renuncie ao mandato. E os ministros, Joelson, passaram por aqui, por trás onde eu estou nesse momento, e eu consegui ouvir rapidamente o ministro Edson Fux, que falou sobre esse julgamento. Vamos ouvi-lo. Nós vamos decidir a interpretação da Constituição em relação ao foro, né? Mas se o Legislativo editar uma emenda constitucional, a emenda vai prevalecer. Pois é, Joelson, os ministros do STF estão decidindo porque o Congresso Nacional não está agindo em relação a essa questão do foro privilegiado, que, como você disse no início, a população clama por mudanças, porque são privilégios que a gente não consegue entender. Mas esse julgamento de hoje aqui, como disse o ministro Luiz Fux, ele pode depois ser mudado caso seja aprovado a emenda constitucional no Congresso Nacional. Neste caso, então, a emenda constitucional se sobrepõe a essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Joelson. Tá aí, Délio, boa explicação. Afinal de contas, Elivaldo Barbosa, o STF está agindo no vácuo, né? No vácuo, ele está legislando, papel que cabe ao parlamento. Agora, legislando em torno de uma questão que a sociedade exige aí um posicionamento rápido, não é à toa também, é uma demanda da sociedade, como o Délio bem explicou. E não é de hoje, não é, Délio e Joelson, que o judiciário age dessa forma. Foi assim na reforma política, por exemplo, que antecipou muitas medidas em relação à legislação eleitoral, a revelia do Congresso, porque o Congresso demora demais a decidir, e aí o judiciário acaba assumindo também essa postura. Délio, e a sessão já começou, está começando? Como é que está o clima aí em Brasília, local onde você está agora?
Joelson, muitos jornalistas aqui, o Brasil inteiro acompanhando essa sessão, porque interessa a todos uma decisão que vai ter impacto não só entre os deputados e senadores, mas também outras autoridades que têm hoje foro privilegiado, como o presidente da República, os ministros de Estado. E esse julgamento, Joelson, começou em maio do ano passado, quer dizer, completa agora um ano. O relator da matéria, o ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou naquela época o seu parecer, defendendo mudanças. Na época, o julgamento foi então suspenso, foi retomado em novembro, quando o ministro Dias Toffoli pediu vistas a esse processo, e agora o julgamento está sendo retomado. Já foram 8 ministros, Joelson, já votaram nesse processo, e o placar neste momento é de 8-0, favorável a se restringir o foro privilegiado. Faltam votar ainda o ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, e me fugiu agora quem é o terceiro, Joelson, mas esses ministros que faltam votar aqui, aliás, Dias Toffoli é o terceiro que falta votar. E esses ministros então vão dar o voto hoje, mas isso não quer dizer que esse placar não pode ser mudado, porque os ministros que votaram antes ainda podem então hoje mudar o seu entendimento e então defender uma posição diferente. Mas muito provavelmente, Joelson, isso não vai acontecer, e a tendência é que esse resultado de hoje confirme então mudanças no foro privilegiado. Joelson. Tá aí, obrigado, Délio Rocha. Agora há pouco passou aí atrás de você o ministro Celso de Mello, chegando para a sessão também. Nós temos inclusive imagens da votação em Brasília. O ministro Dias Toffoli está nesse momento falando lá no plenário. Olha aí, imagens ao vivo do Dias Toffoli. E também aí a composição de parte, aí o ministro Edson Fachin, Rosa Weber, estão aí os ministros posicionados para a votação já nessa sessão. Obrigado, Délio Rocha, obrigado pelas informações direto de Brasília.